Abram suas Bíblias em Joel, capítulo 1. Nos seus primeiros 14 versículos. Joel, capítulo 1, nos seus primeiros 14 versículos. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical, que saudade. Saudade. Joel capítulo 1. Amém? E diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve-vos, anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso nos vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isso uma narração a vossos filhos e vossos filhos, e os filhos desse e da outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta, e o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai. Gemei, todos os que bebem vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são como dentes de leão, e tem uma queixada de um leão velho. Faz de minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra os seus sarmentos, se embranqueceram. Lamentai como a virgem que está cingida de pano de saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo o falta. Os lavradores estão envergonhados, os vinheteiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, romeira também, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cinge-vos, lamentai-vos, sacerdote, gemei, ministro do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores da terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. No capítulo 2, no versículo 28 e 29, que é muito conhecido, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Glória a Deus, podei assentar.
A profecia de Joel, ela é uma das mais conhecidas no meio pentecostal das igrejas brasileiras. Porque dentro dela há uma promessa que se cumpre lá em Atos 2 e que nós vivemos agora há pouco. Quando lemos Joel no seu primeiro capítulo, logo no primeiro versículo já tem um nome de uma pessoa que é fundamental para toda a narrativa da profecia deste homem. Ou melhor, desse jovem. Que Joel era um jovem. Mas no primeiro versículo diz a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Tem um nome aqui fundamental para toda a narrativa dessa profecia de Joel. E eu não estou falando do seu nome. Eu estou falando do nome do seu pai, o Petuel. Petuel, que significa visão de Deus. Então, o nome traduzido do pai de Joel já nos dá a entender o porquê Deus está tão irado com os homens no tempo de seu filho Joel. Há dois meios de se batizar ou dar o nome em uma criança aqui na luz da Bíblia. Ou de acordo com como a criança nasceu, ou de acordo como o local estava acontecendo. Eu vou dar dois exemplos. O exemplo de Jacó e o exemplo de Icabô. Jacó, quando nasceu, ele nasceu agarrado no pé de seu irmão, o Esaú. Quando viram aquela criança nascer com a mão agarrada no pé de seu irmão, quando foi tirado do ventre da sua mãe, viram o momento do nascimento e batizaram o nome daquela criança como a situação que aquela criança nasceu. E o nome de Joel foi dado a ele, de Jacó. O nome Jacó significa trapaceiro ou traidor. Que nome terrível dado a uma criança que não sabia de nada e por um motivo só nasceu com a mão pega pelo pé de seu irmão. Aquela criança recebeu aquele nome por causa do motivo que ela nasceu. Já aí acabou, uma outra criança em um outro momento recebeu o seu nome de acordo com o que acontecia no local. Naquele momento, a arca da aliança, que representava a presença de Deus, tinha sido levada. Uma mulher que estava grávida, naquele momento, deu à luz a uma criança e batizou ela de acordo com a situação local que acontecia. E o nome daquela criança foi dada de Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Então nós entendemos aqui que há dois meios de colocar o nome de uma criança no Antigo Testamento. É que de acordo com o que ela nasceu, ou de acordo com a situação local. De acordo com o que ela nasceu, Jacó ganhou aquele nome, e Icabô ganhou um outro nome. Aí voltamos para Joel para entender o porquê o nome de seu pai se chama Petuel. Petuel significa visão de Deus. Então entendemos que essa criança chamada Petuel ganhou este nome porque naquele momento o povo de Judá, o povo daquele tempo, vivia debaixo da visão de Deus. Fazia o que Deus queria, eram fiéis em seus templos e nos cultos a Deus. Já Jacó nasceu em um tempo, Joel nasceu em um tempo diferente e totalmente diferente do seu pai. E aí você entende o porquê Deus está tão irado. Porque diferente do tempo de seu pai, o tempo que Joel nasceu era um tempo de homens cegos, líderes sem visões, não seguiam a visão do que Deus queria para o seu povo. E foi ali então que Deus se irou contra aquela nação que ele chamava de sua, sim. E Deus se ira quando nós cegamos os nossos olhos. E é no meio
de homens cegos, quando as pessoas perdem a visão, que Deus sempre levanta um jovem. E eu espero que nessa noite eu venha, assim como Joel, trazer a revelação dessa palavra e abrir os olhos de muitos aqui. Quando Deus viu que Golias estava tentando contra o teu povo, ele levantou um jovem, levantou Davi. Quando Deus viu que Eli estava cego, por causa da gordura do sacrifício que já cobriam os seus olhos, era uma igreja rica que não faltava nada, mas ele estava gordo de tanta riqueza, e ficou cego. Ficou cego e também fingiu que não via o que os seus filhos faziam. E é terrível quando tem um líder que passa a mão na cabeça de alguém para tentar amenizar o que está acontecendo, sendo que o correto é admoestar, o correto é aconselhar, o correto é passar de uma forma para que ele se conserte. Mas Eli não estava nem aí, Eli estava cego. O povo de Israel se cegou quando não se colocaram contra Golias. E Deus levantou Davi, Deus levantou Samuel, Deus levantou Joel para trazer a visão ao povo. Então nessa noite eu vim aqui reprofetizar a profecia de Joel. Se essa palavra existe, o que eu quero trazer de volta é essa profecia de Joel para os nossos tempos. Mas será que é correto eu trazer uma profecia dada a um povo diferente, a uma situação diferente, para pessoas diferentes e aplicar ela no nosso tempo? Eu acredito que sim. Porque João Batista, quando estava no deserto pregando com ousadia e autoridade, contestaram ele e falaram: quem é você? É Elias? É um profeta? E João Batista disse: não, eu sou a voz do que clama no deserto. Observe que João Batista não disse que ele era a voz que clama, ele disse que era a voz do que clama. A voz que clama era Isaías. Isaías 40, você vai ver Isaías dizendo: eu sou a voz que clama no deserto. Já João Batista estava reprofetizando o que um dia Isaías profetizou em um tempo diferente. E então, com essa justificativa, eu quero aplicar a profecia de Joel aos nossos tempos nessa noite. João Batista, quando ele estava com autoridade, pregando, batizando o povo em remissão dos seus pecados, contestaram ele de novo e falaram: ei, que autoridade você tem para perdoar os outros com batismo? E ele disse: não, eu não tenho esse poder, eu batizo com água, mas vem um aí, que batiza com Espírito Santo e com fogo. E ele estava apontando para Jesus. Passa um tempo depois, João Batista, no seu ciclo de batismo, ele olha e se espanta com o que está vindo ali. Um homem diferente de todos os outros. Ele olha e se espanta. Eu não sei se ele se beliscou, mas ele estava pensando assim: a profecia está se cumprindo. E ele para o batismo e fala: ei, olhem, aquele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desamarrar as suas alparcas. E João Batista estava apontando para Jesus naquele momento. E nessa noite, toda a profecia de Joel eu quero aplicar em nossos meios. E para isso nós temos que entender como Joel profetizou para todo mundo, mas só uma vez. A
palavra de Deus veio a Joel e ele foi possuído pelo Espírito Santo. Você não vê que Joel profetizou 2, 3 vezes, foi uma só. Mas como é que Joel iria profetizar só uma vez para todo o povo? É simples ou não? As 7 festas que o povo de Judá não perde. Dentre elas, as festas da Páscoa, a festa de Pães Asmos e a festa de Pentecostes. Se você for ver a festa de Pentecostes, o povo estava reunido. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e encheram ele, naquele momento os discípulos saíram e pregaram para todos de acordo com sua linguagem local. Então, nesse momento em que Joel profetizava, foi no dia da festa de Pentecoste, porque estavam todos reunidos. E quando eu falo Pentecoste, não é a festa do manto ou do reteté. O Pentecoste significa penta e coste. Penta significa 50 e costes, colheita. Então, aquela festa que acontecia era a festa da colheita, em que o povo estava agradecendo a Deus pelo que tinha colhido durante esses dias. Mas nessa festa não tinha alegria. Nessa festa de Pentecostes estava uma festa triste, porque eles não colheram tudo aquilo que imaginaram que ia colher. Foi um tempo difícil de andar, de se alimentar, de comer, porque tudo faltava naquele tempo para o povo de Deus. E aí, eu quero trazer alguns versículos que diz o que aconteceu no tempo de Joel e aplicarmos eles ao nosso tempo. Joel capítulo 1, ele vem dizendo que Joel profetizou, mas vamos imaginar como aquele garoto profetizou para todo mundo. A Bíblia não relata, mas imagino eu que ele subiu em um local alto, em uma plataforma, em uma mesa, em um altar. E quando a multidão vê um garoto subindo em um local alto, fala o que ele está fazendo ali, atrapalhando a festa. Naquele momento começa uma confusão, um burburinho, e todos tentam tirar Joel dali de cima. E ele vai subindo. Naquele tempo os soldados iriam tirar ele e prendê-lo. E isso eu estou imaginando. Joel sobe em um local alto, e na hora que os soldados tentam pegar ele para prendê-lo, Joel dá um grito: eia! Assim diz o Senhor. Naquele momento fez-se um silêncio na multidão. Naquele momento todos se calaram. Os soldados que iriam prender ele recuaram a mão, porque naquele momento Joel iria profetizar em nome de Deus. E quando um profeta fala, todos se calam para ouvir, não a homem, mas a Deus. Joel estava cheio, possuído pelo poder e a glória de Deus, e ele começa a profetizar contra aquela nação que estava cega, que estava em decadência. E Joel começa a falar. Capítulo 1, versículo 6, Joel diz assim: porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem números, e os seus dentes são como os dentes de leão, e tem queixada de um leão velho. O que Deus estava falando através de Joel é que o povo se mostrava forte, mostravam seus dentes como motivo de força para tentar intimidar o inimigo. Só que o inimigo não estava nem aí, porque eles demonstravam força, mas era como um leão velho. O leão, ele ganha o título de rei da selva, porque ele, quando ruge, todos se calam. E naquele tempo o povo de Judá estava mostrando o seu dente como sinal de que tinham poder e autoridade, mas não tinham forças.
E quando o leão perde suas forças, as hienas tomam território e riem da cara dele. E como eu posso aplicar isso nos nossos tempos? Nós, igreja, estamos como esse versículo, mostrando nossos dentes e dizemos: nós temos a força em nome de Jesus, nós temos autoridade, mas estamos sendo como leões velhos, porque o inimigo está tomando as casas e os lares e as ruas, e nós só estamos mostrando os nossos dentes e esquecendo de qual é a nossa origem. E o que Deus está dizendo essa noite é: ei, recupera a força, começa a gritar com autoridade na sua casa, na sua rua, na igreja, porque não podemos deixar de ser aquele leão que o único é, aquele leão que é o leão da tribo de Judá. Nós temos que tomar para nós essa autoridade que Deus delegou à igreja e colocar em prática, porque os casamentos estão acabando, a alegria está acabando, porque estamos nos fazendo de forte, mas estamos como leões velhos. E Deus está falando: ei, começa a rugir, começa a falar: ei, eu tenho autoridade de filho, eu sou um leão filho, porque o leão pai é ele. Então profetize na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua rua, e não deixe as hienas rirem de sua cara. Não deixe. O que está acontecendo no nosso meio? Está tudo acabando e nós estamos passando com a Bíblia debaixo do braço, fingindo que nada está acontecendo. E Deus fala assim: ei, acorda, você não é um cachorrinho, você é um leão. Acorda, ó, está passando ali, ó. Você tem autoridade sobre esse local, você tem autoridade sobre a sua casa. Não deixe o inimigo chegar lá e colocar ordem e fale assim: aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus. Joel profetiza e é duro de ouvir a profecia de Joel. É duro e difícil até de reproduzi-la. No versículo 9, Joel diz: foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Repita comigo: manjares e libação. Oferta de manjares era trigo, arroz, cevada, grãos que eram colhidos da terra, e era oferecido a Deus em sacrifício. A oferta de libação é uma oferta líquida, era água, vinho, azeite ou óleo. O que acontece aqui é que Deus está falando através de Joel: ei, eu não estou vendo mais as ofertas de manjares, eu não estou vendo mais a oferta de libação. A oferta de manjar, quando eles sacrificavam a Deus e colocavam lá e queimavam o incenso, o cheiro subia e tomava a casa, era um cheiro doce, e quando subia, Deus sentia aquele cheiro. A oferta de libação era uma oferta líquida, derramada sobre o altar. E então, como podemos aplicar essas duas ofertas ao nosso tempo? Não, nós não iremos reproduzir esse tipo de sacrifício, porque já foi feito um sacrifício na cruz por nós. Não é necessário mais nenhum tipo de sacrifício como este. Mas o que seria a oferta de manjares e a oferta de libação no nosso tempo? A oferta de manjar, quando ela era queimada e subia como um incenso, um aroma suave, nós podemos comparar ela com os nossos louvores, as nossas adorações, porque quando a igreja clama, quando a igreja glorifica, quando a igreja
clama o nome do Senhor, é subido daqui, algo que nós não vemos, e sobe, ultrapassa o teto da igreja, ultrapassa as nuvens e chega a Deus. Mas Deus não ouve a nossa adoração, acredite. Deus não faz assim quando você canta, Ele faz assim. Ele sente, porque quando você canta, você passa a emoção do que você está passando, você passa a emoção daquilo que você está sentindo, e Deus então Ele inala aquilo que você está adorando a Ele. Deus ouve, eu não estou dizendo que Ele não ouve a sua oração, mas aplique aqui como um incenso, um aroma suave. Quando nós cantamos e glorificamos a Ele, Deus está sentindo o cheiro verdadeiro de uma adoração. E o que está acontecendo nos nossos tempos? Canções mecanizadas, que direcionam como você tem que cantar e forçam até o seu choro. Quando você ouve tal canção, você fala, não para tudo, que é meu momento de chorar. Você já está acostumado com aquele tipo de adoração. Não, essa música é de alegria. Muda a música, ministério de louvor. Não, agora é o momento de chorar. Ei, tem que ser de verdade. Chore no momento de alegria, de tristeza, mas continue adorando o nome do Senhor Jesus. A oferta de libação era uma oferta líquida, era vinho, azeite, água ou óleo. Em nossos tempos podemos dizer que as nossas ofertas de libação são nossas lágrimas, que depositamos no altar de Deus, que às vezes nós não conseguimos falar nada, quando estamos passando por um momento difícil e só desce uma lágrima dos nossos olhos. E a gente ajoelha para orar e não sai palavras. A gente deita, a gente ajoelha, a gente senta, a gente anda e tenta explicar a Deus o que está acontecendo, mas não sai nada, é só lágrimas. Mas essas lágrimas têm um tradutor. Essa lágrima que você derrama como oferta de libação, tem alguém que entende e intercede por você. E quando você está gemendo, chorando, tem alguém que entende e leva a Deus como gemidos inexprimíveis e diz a Deus o que você está passando, que você não consegue contar para o pastor, para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa, para o seu marido, para o seu amigo, e fica remoendo por dentro. Nós temos que nos abrir, buscar uma pessoa de confiança e falar, olha, estou passando por isso, me ajuda. Mas continue orando, continue chorando, não só um choro de tristeza, mas um choro de alegria ofertado a Deus também. Mas aqueles que estão com seus altares secos, Deus pergunta, quanto tempo você não chora na minha presença? Quanto tempo você não sente algo que lhe entende que alguém está passando do seu lado e não é ninguém conhecido, porque você está sozinho? Deus está falando, ei, só chora, está difícil, mas Deus quer ouvir, sentir as suas lágrimas. É difícil expressar, confessa os seus pecados a Deus, aqueles mais bizonhos, eu vou usar essa palavra, porque às vezes a gente não consegue, mas chore. Tem gente que não chora mais na presença de Deus. Já estamos seguindo uma liturgia que sabemos como o culto começa, como vai ser a palavra, quem prega e como termina. E quando termina o culto, voltamos para o nosso dia a dia, estamos de boa e fazemos disso um ciclo. Que isso seja quebrado essa noite.
Que hoje você entenda que você tem que sair daqui diferente e não pode ser um jargão. Ei, você entrou aqui desse jeito. Não, é para sair daqui de uma forma diferente. Você entender assim: hoje eu entendo que eu tenho que ofertar louvores e lágrimas a Deus, porque Ele é o único que pode mudar a situação da minha vida. Versículo 10 do primeiro capítulo de Joel. Joel diz assim: o campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto o secou e o óleo o falta. Repita comigo: trigo, mosto e óleo. Trigo, fundamental para fazer pães. Mosto, fundamental para termos o vinho. E óleo ou azeite, fundamental para curar as feridas. Joel está falando aqui em sua narrativa que o campo está seco, pois não tem trigo, não tem vinho, não tem óleo, não tem azeite, porque está tudo acabado. A seca chegou naquela terra e está assolando tudo. Mas ele diz: falta trigo, falta mosto e falta óleo. Como eu disse, o trigo é fundamental para o pão, o mosto é fundamental para o vinho e o óleo é fundamental para curar a ferida ou o azeite. E o que está acontecendo nos nossos dias é que os cultos está faltando trigo, mosto e azeite. Ou em outras palavras, está faltando pão, vinho e azeite. Em outras palavras, o pão representa a palavra, o vinho representa a alegria e o azeite representa a unção. Tem culto que nós participamos que não tem uma palavra, não tem alegria e não tem unção. Tem gente que está servindo um banquete de uma comida que não sacia ninguém. Todos estão famintos vindo para a igreja, querendo ouvir uma palavra que mate a sua fome, mas está sendo servido um resto de comida que nem Deus quer. Está faltando palavra. Gente pegando sermão copiado lá da 3ª página do Google e lançando nos altares, e ainda tem a ousadia e a audácia de falar: Deus me revelou. Deus lhe revelou o que, meu irmão? Ora, jejum, ajoelha, que desce a palavra divina do céu. Pegando o resto de mensagem de blog, junta aqui, junta ali, pregação na internet, junta um pedacinho com outro, muda uma palavra para que ninguém se ligue que foi algo copiado, e está chegando assim, ó, come, ó, lançando no chão para a gente comer como cachorro. Ei, Deus deu um banquete celestial para nós. Nunca vai faltar palavra, mas está faltando aqueles que têm que ir buscar a palavra no trono de Deus. Dói quando a gente é revelado pelo Espírito Santo e a gente às vezes tem que se calar, porque se a gente entrar em confronto, meu Deus, é melhor ficar calado. Mas quando eu li Joel, meu Deus, as palavras veio como um caminhão, despejando tudo em minha mente. Deus falando: olha, é desse jeito, está acontecendo dessa forma, estão servindo qualquer coisa, e o meu povo está desnutrido, porque está faltando palavra, está faltando pão.
mas eu nunca deixei faltar nada, porque Jesus é o pão da vida, Ele é o verbo que se fez carne, e é só irmos até Ele, que terá uma palavra revelada a nosso meio. Falta pão, e falta vinho. O vinho representa a alegria, e como é difícil. A gente vive angustiado para certos cultos que acontecem na igreja brasileira, e nós vemos que aquele culto está um culto fúnebre. Aquele culto está algo rotineiro que a gente sabe, vou chorar hoje. Mesmo que eu não queira, vou chorar. Porque estão forçando um aquebrantamento para que os outros se sintam entristecidos. Traga à memória aquilo, traga à memória aquilo. Ei, Deus está falando assim: esquece tudo isso, porque eu faço tudo novo. Mas o que está acontecendo é que tem cultos fúnebres, que nós entramos só para chorar. Mas Deus serviu um vinho que nos traz alegria. Quando acabou o vinho no casamento, Jesus foi lá e fez e trouxe o melhor vinho. Então Deus está dizendo essa noite: ainda tem vinho no altar, ainda tem alegria que sai da boca de Deus. Mas falta alguém para ir buscar o mosto. E ele termina o versículo 10 dizendo: falta o óleo. Falta o óleo. O óleo representa a cura do enfermo, mas também traz muito à nossa memória a unção. Eita, eu acho que esse é o mais difícil de falar. Falta alguém que derrame nos outros aquilo que tem em si. Unção. Moisés repartiu com os outros aquilo que ele tinha. E tem gente que se espreme, mas não sai. Tenta passar a mão na cabeça para ver se há ainda unção que foi derramado, mas já se secou. Na barba que o óleo escorria não tem mais. Falta unção. Falta uma palavra que só quando lemos o versículo não precisa falar mais nada, porque a igreja se rende por causa da unção. Falta unção em louvores. Falta unção em cultos. Falta unção. É melhor me calar. É melhor me calar. Falta unção em tipos de pessoas que olham e falam: esse tem unção. Que olha e fala: Deus seja louvado. Joel, no versículo 20, ele diz: também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Naquele tempo, o povo parou de adorar. O povo viu tudo se acabando e continuou na mesma. E quando a gente se cala, Deus levanta os animais para clamar o nome dele. Lucas 19 diz que se a gente se calar, as pedras clamarão. Como é que está lá em casa? Como é que está a sua casa? Tem clamor? Tem atração do Espírito Santo? Ou quando o Espírito Santo tenta ir, ele fala: esse ambiente não é o meu. Pessoas usando uma máscara, e eu não digo esta, eu digo uma máscara que finge ser algo, que chega na igreja e adora, mas não é um verdadeiro adorador. E Deus está procurando verdadeiros adoradores nessa noite.
E eu posso olhar e ver todos sentados e alguns em pé, que representam estes adoradores de verdade aqui nessa noite. Não vamos precisar que os animais clamem, porque nós ainda temos uma voz, nós ainda temos um rugido de leão, e que nós clamamos e Deus responde a nossa oração. Mas Joel dá a receita. Quando tudo está perdido, quando tudo está acabado, Joel então ele diz o que temos que fazer para mudar a situação da nossa vida. O casamento que acabou, a alegria que se foi, os filhos que não estão mais em casa porque foram levados, separados, destruído o ambiente familiar que era tão alegre. No trabalho não há mais paz, na rua não te veem como alguém representante do Evangelho e duvidam da nossa fé. E Joel está dizendo: essa noite é tempo de nos prostrarmos a Deus. Capítulo 2, versículo 15, ele diz como devemos fazer para mudarmos a situação da nossa vida. E Joel diz assim, enquanto isso vocês se coloquem de pé. Ministério de louvor, por favor. Joel diz assim: tocai trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai o dia da proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam. Saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes. Ministro do louvor, entre o alpendre e o altar, diga: poupa-te, ó Deus, o seu povo, e não entregue a sua herança ao vexame, para que as nações não façam de nós escárnio, porque diriam entre nós o povo: onde está o seu Deus? E quando nós fazemos isso, nos prostramos, jejuamos, buscamos e lutamos contra o inimigo que tenta assolar a nossa casa, a nossa vida familiar e as nossas estruturas. Quando nos prostramos de joelho e trazemos de volta à casa do Senhor a oferta de manjar, que é uma verdadeira adoração, a oferta de libação, que são lágrimas. Quando nós clamamos de verdade e encontramos a palavra, quando encontramos a alegria e pessoas de unção no nosso meio, é aí que Deus responde. Versículo 18, ele diz: então o Senhor teve zelo sobre a sua terra e se compadeceu do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao teu povo: eis que vos trago de volta ao trigo, o mosto e o óleo. Em outras palavras, ele diz: eu te dou uma nova palavra, uma nova alegria e uma unção sobre essa igreja. Destes serei fartos, e vós não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançai-o em uma terra seca e deserta, sua ferramenta para o oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu cheiro, e subirá a tua podridão longe de nós, porque fez grandes coisas. E Deus diz: não temas a terra, regozija-te a palavra de ti, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas animais do campo, porque passado o deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará fruto,
e a sua vide e a figueira darão a sua força, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer chuva e temporã e cedônia no primeiro mês, e eiras se encherão de trigo. A palavra está voltando. Os lagares se encherão de mosto e de óleo. Vai ter alegria, unção aqui na casa. E restituirão os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. Deus está falando assim: tudo que foi consumido, levado e tirado de cada um de nós, Deus está trazendo em volta e de dobro sobre a vida de cada um de nós. Versículo 26, ele diz: e comerei fartamente, e ficarei satisfeitos. E louvai ao Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor, o vosso Deus. Quando tudo é reconstituído, quando tudo que foi levado, Deus traz de volta: família, emprego, alegria, palavra, comunhão, unção, ministério que foi tirado. Quando Deus traz tudo de volta, é aí que Joel profetiza algo que todos nós sabemos de cor. Versículo 28, Joel diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, e também sobre os servos e vossas servas naquele dia derramarei o meu espírito. Quando estamos reunidos em nome de Jesus, como nessa noite, glorificamos ao teu nome, exaltamos ao teu nome. Joel fez uma profecia que eu trago aqui. Estamos em um tempo de sequidão, mas Deus está restituindo cada lar, cada família, cada ambiente nesta casa. E depois de tudo isso, assim como nós estamos aqui, reunidos em teu nome, Senhor, a profecia de Joel se cumpre, que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veementemente impetuoso, e encheu toda a casa, aquele que estavam assentados. Senhor, nessa noite estamos glorificando o teu nome, Deus.